Estimados telespectadores da TV Boa Notícia e amigos ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação afetiva, caminhando na Quaresma. E nós já estamos nessa caminhada já quase no ponto final. Já refletiremos agora sobre o quinto domingo e vamos ter assim essa lembrança de que o convite é à conversão, é um momento propício. Domingo passado foi o quarto domingo da Quaresma, dedicado à alegria. É como o terceiro domingo do Advento também. Alegria porque nós já estamos chegando próximo, né, de algo que nós sabemos que acontecerá, a morte, a paixão em si, mas após a morte, crucificação e ressurreição. Então, hoje nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos vendo assim que nós já, nesses 3 domingos, nós anunciamos que seria uma catequese batismal com o domingo dedicado às águas, como nós vimos no caso da Samaritana, lembram? Como é que foi? O encontro e o diálogo. É a água para a nossa vida. E o domingo passado foi luz também para as nossas trevas. E nós vimos todo o episódio com o sinal, né? Um outro sinal do cego de nascença, considerado o 6º sinal. E hoje nós vamos falar de vida, da reanimação, né? Da vida de Lázaro. E é o 7º sinal. Então, as leituras que são propostas nesse domingo, nós temos a primeira leitura que vai dar assim, uma resposta da liturgia, quer dizer, como é que nós vamos, uma pergunta para chegarmos a uma resposta. Como é chegar a ser cristão? É difícil? Poderá ser para muitos, mas é possível. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Sim, é só confiarmos nesse Deus que nos dá força, que enviou o Filho para nos salvar e que apresenta o Espírito Santo para iluminar-nos. E a nossa primeira leitura é do profeta Ezequiel, o capítulo é 37, versículos de 12 a 14. E o Ezequiel vai anunciar a vida nova, isso no Antigo Testamento. Quer dizer, o povo vivia uma situação de aniquilamento, situação de morte, de muita dor, de desesperança, de desânimo. Né? E o profeta e esse povo, eles estavam onde? Estavam no desespero do povo, aquela situação de morte, lá no exílio da Babilônia. E o profeta Ezequiel vai anunciar, né? Vai dar assim, um alimento para eles, esse alimento de esperança, de que algo melhor virá, e virá uma vida nova. E aí há essa restauração, essa reanimação, e o exemplo que vem é o caso dos ossos ressequidos, e que Deus, o Espírito de Deus, né, sopra sobre eles, né, dá um sopro, e o sopro reanima-os. E nessa reanimação acontece a libertação dos exilados, né, que retornam mais confiantes, embora tenha enfrentado outros desafios. Na segunda leitura, que a segunda leitura é extraída da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é 8, versículo é de 8 a 11. Também Paulo vai lembrar aqui para nós que o Espírito de Deus ressuscitou Cristo. E isso é um fato que vai introduzir assim na glória do Pai, que nós sabemos e reconhecemos
Poderemos até deixar de acreditar certas horas, mas sabemos que é preciso ir nessa busca para quando, principalmente se nós estivermos mais na fragilidade, no abandono, no desconforto da vida, assim, desorientado, sem rumo, para buscar, quer dizer, essa fragilidade, nós vamos buscar o quê? A restauração, a alegria, o ressurgir. Então, com o Santo Evangelho que vai ser o Evangelho de João, capítulo 11, de 1 a 45. Farei aqui a leitura de uma parte mais resumida, mas nós poderemos ler em casa aí nós vamos observar assim, os fatos que serão apresentados, onde é que se dá, qual foi a cidade, próxima de quê, quem era que estava junto, o que aconteceu, qual é o objetivo do evangelista aqui, do evangelista João. Nós estamos aqui tentando, né, aqui entender, mostrar, ver onde é essa casa de Betânia, que é lá que acontece, que quer dizer casa das aflições. Lembrar o significado de Lázaro, que significa Deus ajuda. Ver quem é que ficou doente, quem é que morreu, quem é que ficou vivo. Ver quem é que ama. Então, vamos pensando assim, já no contexto da leitura, para que nós possamos introduzir mais um pouco assim do nosso conhecimento e reflexão desse evangelho. Então, o Evangelho de João, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que esse estava doente, Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam:
este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus respondeu-lhe: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus disse-lhes: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já sabemos que este é o 7º sinal de Jesus no 4º evangelho, que é o evangelho de João, e exatamente no 4º domingo do mês de março, mas é o 5º domingo da quaresma. Nós começamos em fevereiro. E a leitura desse santo evangelho aqui para nós, ela vai mostrar mesmo que Jesus apresenta-se como o Senhor da vida. E nós vamos observar, assim, aqui olhando mesmo um pouco do contexto dessa situação. É um fato que foi ocorrido lá em Betânia. Betânia, vamos aqui contextualizar, era um povoado. Povoado, de acordo com aquela época, com aquele povo, é um povo de mentalidade fechada, de tradições, de obediência à lei, jamais mudariam. Fechados em si, não tem condição, nada de abertura para o mundo. Um povo com medo, sem a consciência mesmo de libertação. Outro fator também, Betânia quer dizer casa da aflição. Betânia também ficava próximo a Jerusalém. 3 quilômetros. Eles dizem aqui 15, o tamanho de 15 estádios. E as cidades que ficavam próximas à cidade grande, um povoado daquele, vivia na fragilidade, não é? Ele era facilmente dominado pela classe dominante mesmo, que mandava. Era impossível. Eles não tinham muita influência, não, de mudanças, não, de transformação. Era assim, só arraigados à lei, ao judaísmo oficial, assim que eles obedeciam. E nós vamos também lembrar que nessa casa, moravam 3 irmãos. Aqui não tem esposo, aqui não tem tio, não tem cunhado, não tem uma hierarquia, não tem pai, não tem avô, só tem eles 3, um irmão e 2 irmãs. E o nome Lázaro quer dizer Deus que ajuda. Então isso aqui também vem mostrar para nós
que a comunidade que Jesus buscava e que o evangelista busca, que também vai propor para nós, é essa comunidade de pessoas iguais e nada de mandantes, de opressores e de escravos de uma vida sofrida. Então, a gente precisa perceber isso aí. Os judeus também, aqui dentro da história, diz assim, muitos judeus foram visitar Marta e Maria, que choravam. E alguns amigos também choravam. Então, esse choro é caracterizado aqui dentro dessa leitura e dentro aí da situação daquela época, é um choro desesperador, choro com gritos, com as lágrimas derramando, o pranto derramando, e aí significa medo, fracasso, desespero. E nós vamos ver um paralelo aqui que logo também há um momento que Jesus chora, não é aqui no texto? Porque aí diz assim, Jesus, quando recebeu a notícia, como foi aquela a frase que ela enviou, quando ela disse que o irmão Lázaro, aquele que amas, está doente. E ele respondeu que Jesus, que essa doença não viria para o mal, e sim para uma glória necessária que ia acontecer com aquela própria doença. E os discípulos admiraram-se disso. E Jesus, juntamente com seus discípulos, vem andando, mas só vai chegar no povoado no 4º dia. E a partir do 4º dia já era, o cadáver já estava apodrecendo, né? Dava mais, com mau cheiro. E aí vai ocorrer que a Marta vai ao encontro de Jesus e depois a outra irmã também vem. Porque Jesus não entrou no povoado. E também foi no 4º dia, tudo de forma proposital. O 4º dia, ele ia mostrar, não é, que já tinha passado o 3º dia, e todo esse momento, esse episódio desse sinal, 7º sinal, ocorre aqui, retratado pelo evangelista no Evangelho de João, para fazer com que o povo, o objetivo não é dar uma catequese aqui no sentido de fazer um sensacionalismo, não, mas era mostrar, fazer uma mostragem àquele povo e a nós hoje, da busca, no momento de desespero, no momento de desânimo, da busca de ajuda, de consolo, de enfrentamento de desafio, de derrubar o medo, de confiar, de crer na fé, melhorar a fé mesmo. Em quem é que eu acredito, em quem é que nós acreditamos? É naquele que fala ali, é naquele que grita aqui, como é Deus, Pai, Jesus Cristo, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas, não é? Então, o evangelista aqui, com esse sair, não entrar no povoado, significa sair das estruturas antigas, devastadoras, que só derrubava, que só tornava o povo desalinhados, desunidos, desestruturados. Era esse, assim, o objetivo, quer dizer. Quando a gente vai buscar ajuda, aqui o evangelista refere-se à ajuda fora da lei, porque a lei era aquela, é para fazer assim, 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 não era para mudar nada. E aqui, e quando diz que essa doença veio para quê? Para que o Filho de Deus seja glorificado através da própria doença. Aqui também dá-se um pré-anúncio da paixão de Cristo. Quando nós falamos do povoado fechado e também do povoado próximo,
nós vamos lembrar aqui também duas situações de morte que Jesus passou. Quando ele foi lá na festa das tendas, ele disse que eu sou a água, né, que mata a sede, eu sou a luz do mundo no outro. Então ele já estava perseguido. Aí ele vai chegar agora em mais uma situação. Então já vem mais vontade da classe de dominadores querer persegui-lo e até o sumo sacerdote tudo preparar para querer a sua morte. E aí nós vamos observar aqui o que foi que aconteceu. Ele ficou fora do povoado para quê? Para chamar as duas irmãs a saírem daquela estrutura antiga, e elas vieram e ele, um momento, observa que o desespero está grande, aí ela diz, se tu tivesses aqui, uma delas, meu irmão não teria morrido. E o que ele tinha dito aos discípulos, Jesus? Ele tinha dito assim, não se preocupe, ele ressuscitará. Ele confiou lá para os discípulos, a quem ama e amava-os, e vice-versa, que ele não estava morto, que ele apenas dormia. Então ele já sabia o que ele iria fazer no quarto dia que ele viria, qual era a proposta dele. E ele veio na tranquilidade. Então ela mostra assim, eu sei que vai ser no dia da ressurreição, todos ressuscitarão, por isso tu és o Messias, tudo. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. E aí o que foi que ele fez? Perguntou, onde colocaste? Ali, onde tem aquela pedra. E a pedra, ela vai separar a vida da morte, a morte da vida, as trevas da luz, a alegria da tristeza. E a pedra fica, ela, há momentos que ela é a pedra angular que constrói, que dá origem, né, de fortaleza, de força, mas também pedra de tropeço. E essa pedra, ela tampou, né? Ela deixou a vida lá fora e lá o Lázaro lá dentro do buraco, na caverna lá como estava, como foi classificada aqui a característica geográfica aqui do lugar, não disse? Que ele estava num local assim, cheio de buraco, de tudo, caverna nós podemos chamar. E ele, o que ele diz? Jesus, retirem a pedra. Então a pedra é como uma venda nos olhos, é algo que atrapalha, é a fofoca, é a indiferença, é a prepotência, é a inveja, é o desamor. Tudo isso são pedras que atrapalham as relações, a vivência das pessoas. Então, tirem a pedra. Retirou a pedra e é a hora que a irmã diz, não, já está apodrecendo. E ele, levanta-te, olha essa palavra linda, sai daí, levanta-te, Lázaro, vem para fora, vem, chama no imperativo, anda para cá, a voz faz, Lázaro, vem para fora, quer dizer, sai desse buraco, sai dessa coisa que está destruindo, que está criando bicho, criando vermes, vem para o mundo, vem para fora, vem seguir, vem ser discípulo. E ele vem como? Com o rosto tampado, todo atado, mas caminhando com dificuldade. A gente lembra do cego de nascença, quando foi para a piscina, né? Também no escuro, caminhando. E ele vem, aí ele pede, desatem-lhe os nós, desatai-o e deixai-o caminhar. Viver, seguir, enfrentar. E aí diz assim, que os judeus que estavam ali creram, né? E viram o que Jesus fez e acreditaram. Mostra nesse texto também para nós que Jesus... Aqui tem muitas reflexões. É um evangelho riquíssimo de detalhes. Mostra também para nós que Jesus é homem de afetos, de emoções. É um homem de
construções de amizades. Pode observar como ele cultiva a amizade, constrói as amizades. É um homem que amava e deixava-se ser amado. Eu estou dizendo naquele contexto, mas hoje é assim também. Só que através de nós, seus discípulos. E o amor é considerado para Jesus como a maior característica que supera todas as relações. É tanto que ele simplificou a lei, não é? Amai ao próximo como a si mesmo. Então é muito bonito assim, Jesus, quando convidou as duas irmãs para fora, e aí vieram os amigos também, saindo daquele povoado fechamento, mas no outro sentido é da mentalidade das estruturas arcaicas, a gente vai observar também uma palavra que diz assim, e ele segurou, né, quando ele diz, segurou-a pelas mãos, das mãos, força uns aos outros, é o afeto construído, o relacionamento bem vivido. A gente precisa refletir muito. Deixou a livre escolha também, quando ele disse, venham para cá. Elas poderiam não ter vindo, mas o Jesus era o irmão. E quando Jesus chorou, não foi como as irmãs e os amigos, desesperadamente, por medo, uma coisa que não acreditavam, não tinha fé, eles não acreditavam na morte. E na morte para trazer a ressurreição, na vida eterna. E Jesus mostra assim, chorou, mas ele chorou, as lágrimas desceram dos olhos de forma tranquila, nem fez cara feia, só as lágrimas descendo, pelo amor que ele tinha, pelo afeto. Então, há uma diferença nesse choro. Então, irmãos e irmãs, o texto é rico, vai mostrar que ser discípulo de Jesus é sentir-se amado por Jesus, mas tem uma consequência também. E amor ao próximo, que deve ser demonstrado de forma intensa por cada um de nós, para conosco e uns aos outros. Eu fiz uma anotação bem aqui, chorou, demonstração de afeto. Então, para que nós possamos também refletir nessa linha, às vezes nós vivemos assim, ligados a outras situações, a outros momentos. A mínima coisa, uma conversa aqui, eu já telefono mudando o rumo das coisas, fazendo um julgamento para aqui, o julgamento para lá e para o outro, e jogando e acreditando. Então nós precisamos confiar nessa Betânia da vida, né? A Betânia, casa das aflições, eu acho. Betânia, assim, a casa que acolhe, porque sempre tinha aquela acolhida, tinha aquela visita, né? Solidária. Então, o sinal que é dado aqui para nós é de reanimação. Desde os ossos ressequidos, desde os cristãos lá, nos Romanos, quando Paulo escreve, desde a ressurreição de Lázaro aqui, isso aqui tudo quer mostrar uma prefiguração do anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós vamos também lembrar que o batismo, que esses 3 domingos foi a catequese, né, sobre o batismo. O batismo é o quê? Não é um morrer e ressuscitar em Cristo, não é um mergulhar para uma vida que estava sem nada, sem sentido, para uma vida nova. E essa vida nova, somos ungidos, feito o sinal da cruz, é direcionada para que nós sigamos evangelizando, sigamos em missão. Então a gente precisa lutar, sim, em nós e mostrar, assim, que esse Evangelho, ele traz assim mais confirmação de que no próximo agora vai ser já o Domingo de Ramos,
né? Esse é o dia da nossa partilha também de oferta dentro das nossas comunidades. Já foi dito para onde é que é direcionado 60% para as obras sociais, tanto. Então, nós já sabemos que do jejum, né, que nós conseguimos juntar, tirando de um gasto de algo que a gente tinha para esbanjar. Mas tem gente que dá até a única coisa que tem, né? Vamos ver. Te lembra da viúva? São tantos casos. Então, gente, tenhamos a graça de Deus de refletir nesse evangelho. Isso aqui é só um sinal. Muitas celebrações nós teremos a partir de hoje, sábado, mas amanhã, sobretudo, né, o 5º domingo da Quaresma. Que Deus derrame sobre nós as bênçãos de criar laços, afeto, amizade, deixar o medo, o fracasso, seguir de mãos dadas, ir ao encontro do outro, amar ao próximo como a si mesmo. Então, procurar amar-nos também, não de forma egoísta, de forma saudável, para podermos amarmos os outros. Então, irmãos e irmãs, que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.